É gravíssimo o estado de saúde de Annelise Lopes, a adolescente que se feriu durante um experimento numa escola de Anápolis. Ela teve costas, abdômen e o rosto queimados por causa da explosão. A polícia diz que um fazendeiro trocou tiros com um homem que pode ser Wanderson Mota, suspeito de matar 3 pessoas em Corumbá de Goiás. As buscas agora se concentram numa área do Lago Corumbá. Uma operação da Polícia Civil em Goianésia prende suspeitos de comandar o tráfico de drogas na região do Vale do São Patrício. Covid-19. Por causa da nova variante Omicron, a Prefeitura de Caldas Novas decide cancelar o tradicional Réveillon, mas permite festas particulares. A recomendação é que os convidados apresentem o passaporte da vacina. E hoje você vai conhecer as mãos que estão estendidas para fazer o bem. Na série Alguém Precisa de Você, vamos destacar o trabalho de quem ajuda a diminuir o sofrimento de famílias que passam dificuldades. Voluntários que abrem mão do próprio tempo e mostram que generosidade pode transformar vidas. Nesse momento, nenhuma renda. Zero. Zero de renda. Nesse momento está sem renda mesmo nenhuma. Se não fosse eles ajudando a gente não teria nem o que comer. Quarta-feira, 1º de dezembro, e o seu Jornal Anhanguera está no ar. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta quarta-feira, 1º de dezembro, último dia do mês. O ano passou voando, né? O último dia do ano. 11h47. Vamos lá. A Polícia Técnico-Científica começou a recolher material na escola de Anápolis, onde aconteceu a explosão. Uma estudante de 16 anos teve queimaduras graves e está na UTI. O Bruno Mendes tem outros detalhes para a gente. Ei, Bruno, com você, bom dia. Olá, Tiago, bom dia para você, para todo mundo que acompanha a gente. A Polícia Civil informou que uma equipe da perícia já esteve na escola Professor Eli Alves Ferreira, onde aconteceu esse acidente na manhã de ontem. Os peritos, eles colheram algumas amostras, tiraram fotografias e agora, inclusive, estão atrás das imagens das câmeras de segurança que existem dentro da sala para entender direito toda a situação, a circunstância do que ocorreu. É um trabalho que ainda não está concluído e a perícia que vai comunicar, né, a situação em que essa adolescente de 16 anos acabou tendo essas queimaduras graves durante a explosão. Um aluno, inclusive, a nossa produção teve contato com um dos estudantes que estava na hora junto com a adolescente. Ele contou que eles estavam tentando fazer um experimento, né, que tem por nome fogo invisível e que era, inclusive, a adolescente que estava manuseando ali os instrumentos, que eles não conseguiram perceber se realmente estava havendo combustão, ou seja, se o material tinha pegado fogo. Aí a adolescente foi adicionar mais líquido, o estudante não soube dizer se era gasolina ou se era álcool, foi adicionar mais líquido ali durante o experimento, foi quando houve a explosão. O estudante conta, inclusive, que houve na hora ali uma grande bola de fogo, de chamas, que veio principalmente sobre o corpo da estudante que estava manuseando os instrumentos. O aluno conta que um outro colega, inclusive, também, inclusive a calça dele começou a pegar fogo, mas a gravidade mesmo da situação ficou toda na adolescente, que teve queimaduras na região do tronco, do ombro, das costas, também da perna. A gente contou ontem aqui no J1 justamente toda a situação do que aconteceu. Ela foi socorrida por uma equipe dos bombeiros, depois transferida para o UGOL por conta das queimaduras. Um coordenador da escola gravou uma entrevista comigo, contou a seguinte situação, que o grupo de alunos, 4 colegas do 2º ano, eles não estavam participando ali das aulas. Isso porque eles estão no formato, nessa semana, basicamente, no formato online, estudando em casa. Mas eles pediram a autorização dos professores para gravar uma apresentação em vídeo para uma disciplina de Química e Física. A autorização foi concedida, mas o coordenador alega que a escola não sabia que eles manuseariam ali líquido inflamável. Eles acreditaram e os alunos disseram que a apresentação seria apenas oral. Foi quando aconteceu a explosão e o estado de saúde da estudante, como a gente tem noticiado, é grave, Tiago.
Obrigado por sua participação. Bruno Mendes falando ao vivo de Anápolis. A gente ainda continua nesse assunto porque ontem, antes de ser internada, a estudante chegou a falar com a mãe dela. A mãe da estudante conta que viu a filha no hospital, ainda em Anápolis, e conversou com ela. Ela me pediu um abraço e aí não pude dar esse abraço nela, mas ela entendeu e eu falei para ela ficar calma para ela ser medicada. Dona Diolange está acompanhando a filha, que foi transferida no helicóptero dos bombeiros para Goiânia. Ela ainda está assustada com a notícia, mas está recebendo o apoio de amigos da família. Estava as costas bastante queimada, o rosto, o cabelo, a parte da barriga, o abdômen, ela estava muito queimada. A adolescente precisou ser levada para a unidade de terapia intensiva aqui do UGOL. O hospital ainda não disse com detalhes por quais procedimentos ela está passando. A Annelise continua em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira em uma sala de aula deste colégio estadual em Anápolis. A estudante Annelise Lopes Andrade, de 16 anos, e outros 3 alunos participavam de um experimento com álcool quando aconteceu a explosão. As chamas atingiram o corpo da garota e foram apagadas por um colega que usou o extintor da escola. Foi um barulho muito forte, então ela foi colocada debaixo de chuveiro e já acionamos imediatamente os bombeiros, que eles vieram rapidamente, prontamente e levaram o estudante. A direção da escola disse que os 4 alunos são do 2º ano e esta semana estão estudando em casa. Mas o grupo queria gravar um vídeo e pediu autorização para usar a sala. Segundo a escola, nenhum professor ou monitor acompanhou os alunos porque ninguém sabia que eles tentariam um experimento usando álcool. Era um trabalho oral, a princípio. Então a gente acreditou na palavra deles que seria um trabalho oral. Mas aí eles foram e manipularam, fizeram experimento de química também. Dona Diolange acredita que a filha vai sair dessa. E orando, pedi para que todos orem e logo ela vai estar bem, eu creio. Ela é uma menina forte, minha parceira, e logo eu sei que ela vai estar bem. Vai estar bem, sim. Ainda nessa edição a gente volta a falar sobre esse assunto, inclusive sobre o trabalho da Polícia Civil. A Polícia Civil de Catalão está investigando uma denúncia de maus tratos a uma idosa de 91 anos. O principal suspeito é o filho dela. A casa estava em condições precárias de higiene e, de acordo com a polícia, a idosa estava machucada. Era o filho quem cuidava dela. Ele foi ouvido ontem à tarde e disse que antes de sair para trabalhar, deixou pão e leite para a idosa e que os machucados foram provocados por algumas quedas, já que ela tem dificuldade para andar. A idosa foi encaminhada para um abrigo. Ainda de acordo com a polícia, também existem indícios de que o filho se apropriava do dinheiro da aposentadoria da mulher. Uma outra idosa e a filha dela foram agredidas dentro da própria casa em Acreúna, no sudoeste do estado. Uma falsa cuidadora teria sido a responsável pelas agressões. Dona Zilda está com ferimentos na cabeça, nos olhos e hematomas espalhados por todo o corpo. Os machucados teriam sido causados por uma mulher que a Dona Zilda conheceu pedindo comida na porta da casa dela. Ela falou que era amiga da minha filha estava no hospital, falou que ia ficar com a minha filha lá, e eu concordei. Só que a mulher não ficou muito tempo no local e teria deixado uma bermuda e um tênis. No dia seguinte, ela foi até a casa da Dona Zilda cobrando os objetos. A minha filha trouxe para cá, eu lavei, tudo estava limpinho, mas eu não sabia de quem que era, de onde sair daquilo, você está entendendo? Eu aí falei para ela voltar depois, fechei o portão, deu fechar o portão, ela pegou uma pedra ali de fora, quebrou o portão e entrou. E aí minha menina acordou, ela deu umas pauladas na minha menina e pegou o pau e saiu atrás de mim, me quebrando, me deu muitas pauladas mesmo. Após o episódio, a polícia foi chamada. A Zilda e a filha passaram pelo exame de corpo de delito e o caso está sendo investigado. Caso constatadas lesões graves ou gravíssimas, a acusada passa a ser investigada num crime mais grave, mais rigoroso. Tá certo, a gente tem uma resposta para dar, foi isso? É que pode descer só o texto um pouquinho para eu ler a resposta que tem? Ou a gente já vai para o estado? Aí, agora sim, é que a suspeita das agressões assinou um termo de ocorrência da polícia e foi liberada.
A gente começou essa edição falando que é gravíssimo o estado de saúde da estudante de 16 anos. Ela está internada no UGOL, aqui em Goiânia, e a gente vai conversar com uma delegada que está investigando toda essa história. Inclusive, hoje teve uma perícia na escola onde essa menina estava. Não é isso, delegada? Qual que é a importância dessa perícia? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Na verdade, a perícia foi realizada ainda ontem à tarde e visa esclarecer o que causou esse evento, esclarecer que substâncias foram utilizadas, esclarecer em que proporção essas substâncias foram utilizadas, se alguém contribuiu de forma ainda que culposa para que esse desfecho ocorresse. Certo. Delegada, qual que era a condição ali? Eles estavam fazendo um experimento e, de repente, uma explosão? Isso. Esse fato foi confirmado pela secretária da unidade escolar, que foi inquirida em depoimento também na data de ontem, e ela relata que os alunos estavam realizando um experimento de química dentro da sala de aula do colégio, quando esse experimento perdeu o controle e resultou numa explosão que causou as lesões corporais gravíssimas na adolescente. A senhora pretende ouvir quem da escola, algum diretor, algum professor para ajudar nas investigações? Nós já estamos intimando o coordenador que se encontrava presente na unidade, a professora de química que estava também no colégio, embora não naquela sala, e, em especial, os alunos que participaram e presenciaram todo o ocorrido. Certo. Agora, esse caso também serve de alerta, né, delegada? Quer dizer, a gente vê, é comum escolas fazerem esse tipo de experimento, fica aí a lição do que usar, do que não usar nesse tipo de feira, né? Com certeza, e em especial, talvez mais importante do que usar e o que não usar, é a necessidade de uma pessoa qualificada supervisionando, já que os adolescentes não têm conhecimento suficiente para manipular qualquer uma dessas substâncias, que, ao que parece, era água, etanol e ainda a presença de um isqueiro. Tá certo, muito obrigado, doutora Kênia, falando ao vivo com a gente por Skype sobre a investigação da menina que ficou ferida, gravemente ferida, está internada aqui depois de um experimento em uma escola em Anápolis, claro. A gente segue acompanhando essa história. Obrigado, delegada, por sua participação. Agradecemos. Vamos seguindo. As buscas por Wanderson Mota, o caseiro suspeito de matar 3 pessoas em Corumbá de Goiás, entram no 3º dia. E hoje, um tiroteio na zona rural da região deu pistas de onde poderia estar Wanderson Mota. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Jonathan Moreira. Com você, Jonathan, bom dia. Como é que tá, Thiago? Bom dia para você e para todos. É isso mesmo, essa troca de tiros aconteceu a uns 7 quilômetros de distância aqui da cidade, aqui de Abadiânia. Foi na zona rural, às margens do Lago Corumbá, por volta das 2 da manhã. Esse chacareiro chegou em casa, estava sem energia e ele foi recebido a tiros, pelo menos 2 disparos. Tem um áudio que circula nas redes sociais onde ele diz que teve que descarregar a pistola, portanto teve uma troca de tiros e como estava totalmente escuro, ele não conseguiu identificar a pessoa, ele não conseguiu ver absolutamente ninguém e por causa disso ele também não conseguiu ligar para a polícia. Neste momento as buscas policiais estão concentradas nesta região, como eu disse, fica às margens do Lago Corumbá. Essas buscas estão todas concentradas desde os primeiros dias entre os municípios de Alexânia e Abadiânia. Dá para dizer que é o Wanderson? Não, a polícia acredita que seja, já que é uma região próxima dessas buscas, onde as buscas estão concentradas. Portanto, é necessário aguardar mais informações, uma apuração melhor, aguardar também uma confirmação por parte da polícia. Thiago, 3º dia de buscas pelo criminoso, pelo suspeito, aqui no município de Abadiânia. A gente, claro, continua acompanhando tudo e ainda hoje nós vamos exibir uma reportagem completa, trazendo os detalhes dessas buscas. Com você, Thiago. A gente está, claro, preparando essa reportagem. Daqui a pouquinho a gente mostra para você de casa. Agora, o Jonathan, eu queria que você comentasse sobre o clima aí na região. As pessoas estão com medo. Qual que é a situação daí? Aqui na cidade, Thiago, até que não tem aquele clima de pânico.
a tensão maior, o medo maior está na zona rural, sobretudo nessa região onde as buscas estão concentradas, onde aconteceu essa troca de tiros nesta madrugada. Inclusive, hoje pela manhã, a equipe do repórter Honório Giacometto conversou com um casal que saiu de casa e está dormindo na cidade por causa do medo. Eles estão indo durante o dia, alimenta ali a criação, né, os animais, e depois voltam para a cidade para passar a noite porque estão com medo de ficar na zona rural. Claro, né, as pessoas temem pelo que pode acontecer em virtude da pessoa que é descrita pela polícia, do Wanderson, né, uma pessoa que matou a companheira, matou a enteada, a companheira, aliás, estava grávida, matou a enteada de 2 anos, também um fazendeiro que era vizinho à propriedade, ali onde ele morava, no município de Corumbá. Ele então roubou uma caminhonete, fugiu, abandonou essa caminhonete na GO 225 e chegou até o município de Alexânia. Lá ele teria comprado uma passagem com destino a Goiânia, mas não embarcou. Ele tomou um táxi e desembarcou aqui em Abadiânia, de onde nós falamos ao vivo. Como eu disse, Thiago, ainda hoje nós vamos contar melhor. Nós conversamos com exclusividade também com o taxista que fez o transporte do Wanderson de Alexânia até Abadiânia. Nós contamos. Inclusive, você hoje conseguiu um documento que fala do crime de 2019, é isso? Você tem os detalhes, Jonathan? Sim, Thiago, nós tivemos acesso a esse chamado boletim de ocorrência, né, de 2019, onde a polícia descreveu a tentativa de feminicídio que o Wanderson teria cometido contra a ex-companheira dele, também por coincidência a facadas. Vamos acompanhar. O material ali são os detalhes do boletim de ocorrência, mas a gente colocou e está sem áudio, a gente só vai organizar direitinho e daqui a pouquinho a gente chama de novo esse documento, os detalhes, né? O que teria feito o suspeito aí em 2019, daqui a pouquinho a gente exibe. Eu já quero agradecer a sua participação, Jonathan.